qualquer cenário que você possa estar vivendo. E isso, se não bastasse, Jesus então libera uma palavra. E aquele homem, ele foi curado, ele foi restaurado. Logo, a fama de Jesus, ela percorre toda a província. E se não bastasse, Jesus continua caminhando, Jesus continua andando para mostrar para a morte que os 3 estágios da morte logo mais seriam vencidos. Lá atrás, Jesus já se assentava ao lado de uma menina que a Bíblia não menciona o nome, ela só menciona o nome do pai, o principal da sinagoga, conhecido como Jairo. A menina de fato está morta, mas quando Jesus entra no velório, porque o velório é o primeiro estágio da morte, é onde tudo começa, aonde está se velando o corpo, aonde estão chorando, aonde estão se lamentando, aonde estão fazendo as suas últimas homenagens. E Jesus chega no primeiro estágio da morte, senta do lado da menina e libera uma palavra dizendo: menina, eu te digo, levanta-te e anda. A menina se levanta, a menina se põe de pé, e logo Jesus extermina o primeiro estágio da morte. Se não bastasse, a fama de Jesus agora percorre o sul, percorre o norte, percorre todas as províncias. E caminhando ele, desejoso como ele era, ele sentiu a urgência de cruzar a fronteira e ir para a província de Naim. Chegando diante dos portões da cidade, com uma grande multidão que o seguia, ele se depara com a grande multidão que saía de dentro da cidade para um enterro, para sepultar mais alguém. Mas não era qualquer pessoa, era o único filho que aquela mulher tinha. Imagine comigo o coração daquela mulher assombrado, o coração daquela mulher despedaçado. Acredito eu que nem força mais para chorar a mulher tinha, nem lágrimas ela tinha, até porque já tinha perdido o homem da casa, já tinha perdido o seu marido, e agora contempla o seu filho sendo transportado. O segundo estágio da morte, conhecido como cortejo. O primeiro é o velório, o segundo é o cortejo. Já não tinha mais o que fazer. A morte triunfante, a morte festejando, a morte dizendo: eu venci, e não há ninguém que possa parar, até Jesus encontrar, até Jesus seguir, até Jesus confrontar, até Jesus se posicionar. Mas eu volto a explicar, para toda a glória a Deus. A multidão vinha seguindo a mulher, todos chorando, todos desanimados, todos frustrados. A mulher não tinha mais força, a mulher não tinha mais perspectiva, a mulher não tinha mais lágrimas. E o sentido dela, o desejo dela, o objetivo dela era acabar com tudo isso, era descer logo à sepultura do seu filho e pôr um basta nisso, para tentar voltar para a sua casa. Mas diante desse cenário, Jesus ele resolve não somente parar o enterro, mas tocar aonde não deveria tocar. E com uma única palavra ele vai dizer: cancele o enterro, porque a vida chega. Jesus agora ressuscita aquele filho e devolve ele para sua mãe. A notícia agora se percorre e todo mundo vai dizer: eu vi, eu contemplei, eu estava lá, é real, é fato. Ele faz mesmo. Jesus, ele é um cara. Jesus, ele faz o que ninguém faz. Ele entra aonde ninguém entra. Ele executa aonde ninguém executa. E o texto mencionado vai nos dizer que um homem por nome de Simão, o fariseu, ele era um especialista, porque os fariseus, segundo aquela própria tradição, eles eram natos em conhecer a lei. Só que eles tinham dificuldade demais em crer, eles tinham dificuldade demais em acreditar, eles tinham dificuldade demais em entender, tampouco viver o extraordinário de Jesus Cristo. Logo, aquele homem deseja veemente no seu coração estar com Jesus, porque para um judeu estar com Jesus, estar na sua casa e diante de um cenário representado como um jantar significava muito. Mas o texto vai dizer que o desejo do coração daquele homem não era estar apenas com Jesus pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus poderia oferecer. Logo, a fama de Jesus era tão grande, era tão majestosa, que aquele homem faz questão de convidar Jesus. E eu gosto demais de Jesus. Por que, pastor? Porque Jesus não faz acepção de ninguém, claramente de ninguém. Rico ou pobre, quem canta e quem não canta, quem faz e quem não faz, quem é e quem não é. Jesus, ele jamais fará acepção de ninguém, sempre recebendo um convite de bom grado, recebendo um convite de boa alegria, independentemente da intenção, ele sempre estará presente. Olha que coisa interessante, Jesus recebe o convite, aceita o convite, e agora está à mesa, uma festa linda, uma festa maravilhosa. Só que naquela época a festa era dada como, pastor? As janelas eram abertas, as portas ficavam abertas, para que todos que estavam passando pudessem ver quem estava na casa. A intenção daquele homem não era presentear Jesus,
A intenção daquele homem não era festejar com Jesus. A intenção daquele homem era mostrar para a sociedade, era mostrar para todos que estão passando diante da sua casa, para que eles pudessem ver que o homem mais famoso daquela época estava na casa daquele homem, gerando para ele algo inusitado, gerando para ele autoridade, gerando para ele prestígio, gerando para ele fama, gerando para ele orgulho, gerando para ele a soberba, porque é o prenúncio da queda. Olha que coisa interessante, o texto vai dizer que Jesus ele chega, ele senta, em nada ele fala. As pessoas começam a conversar, as pessoas começam a brincar, as pessoas começam a sorrir, as pessoas começam a comer, as pessoas começam a festejar, mas o texto é categórico, nada Jesus fala, Jesus não se pronuncia, Jesus não olha para ninguém, Jesus não pede nada para ninguém. Ele sentado entrou, sentado ficou, e ele somente acompanhando com fintar dos olhos. O interessante é que Jesus não tem crise de identidade. Jesus, ele não tem crise de existência. Como assim, pastor? Ele não está interessado naqueles que dão glória ou aqueles que não dão. Jesus não está interessado naqueles que dão aleluia ou naqueles que não dão. Jesus não está interessado em quem veio adorar, em quem não veio adorar. Por que, pastor? Porque ele não tem crise de identidade. Ele é o oposto da nossa geração. Levanta a mão agora, aleluia. Não, entenda bem. Jesus, ele não tem essa crise que nós temos, porque nós insistentemente declaramos. Levanta a mão agora, levanta a mão e dá aleluia. Sacode teu irmão, cutuca o teu irmão. Jesus está na casa. Não. Jesus não tem essa crise. Por quê, pastor? Porque ele sabe quem veio e quem não veio, quem está aqui e quem não está aqui, quem está dando e quem não está dando. Jesus, ele não tem crise de identidade. Então não se preocupe